Antes do Botafogo ter o seu maior ídolo, que foi o Mané Garrincha, na década de 70, o Glorioso já teve um grande ídolo antes mesmo do Anjo das Pernas Tortas. Na década de 40 se destacou um atacante exímio, nato e também muito explosivo e temperamental. Considerado o primeiro grande craque problema da história do futebol brasileiro. Dentre vários que a gente teve no decorrer da história do futebol brasileiro, principalmente na década de 90, como Romário, Edmundo, dentre outros, Heleno de Freitas foi sim o primeiro jogador que causou alvoroço dentro e fora de campo. Mesmo ele se desempenhando muito bem, fazendo vários gols com a camisa do Botafogo, mais de 200 em poucas partidas, uma média de 0,87 por jogo, ele também sim criou vários e vários inimigos e também várias desavenças fora de campo. E, infelizmente jogou só 11 anos, pois teve o seu fim trágico aos 39 anos de idade, vítima de sífilis. Morreu em uma clínica de saúde, esquecido e sem nenhum tostão no bolso. E hoje eu vou contar a história desse atacante que simplesmente até ganhou um filme em 2002. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e também deixasse o seu like. O Heleno de Freitas ele foi descoberto pelo Nenê Prancha, que era o roupeiro e o massagista da equipe do Botafogo, em 1934. O Nenê ele tinha uma escolinha de futebol nas praias de Copacabana. E lá ele viu um atacante muito talentoso, mas também muito marrento. Isso já seria basicamente o prenúncio de como seria Heleno de Freitas, que o levou ao time do Botafogo, o Nenê Prancha, para simplesmente substituir Carlinhos Leite, que era o grande ídolo da equipe do Botafogo, que tinha jogado de 31 a 35 no tetracampeonato carioca. Ele chegou ao Botafogo, mas logo depois ele foi para o Fluminense, mas retornou rapidamente para o General Severiano, e por lá começou a fazer a sua história. Durante os anos 40, de 1940 até 48, o Heleno de Freitas ele se destacou muito bem, sendo simplesmente a cara do Botafogo naquela década. Ele fez mais de 200 gols, 203 para ser mais exato. Jogou muita bola. Porém, ele acabou não ganhando nenhum título, visto que naquela década, quem dominava o futebol carioca e também o futebol nacional era o Vasco da Gama, que de 42 até 52, para ser mais exato, ganhou todos os títulos que estavam à sua frente, conhecido como o Expressinho da Vitória, que foi a base da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1950. O Heleno, mesmo ele fazendo muitos gols e colocando as caras ao jogo, sempre dando pavor aos zagueiros, era um jogador que já gostava das baladas do Rio de Janeiro, das boates, era um fã da boemia, também de drogas, usou muitas no decorrer da sua vida, claro, gostava de causar em campo e conseguir muitos inimigos e desaforos, tanto na sua equipe quanto também nos seus adversários. Tanto é que naquela época, ele ganhou um apelido que incomodava muito e o deixava bem irritado. Na época tinha um filme na década de 40 onde tinha uma mulher que se chamava Gilda. A Gilda era uma mulher bonita, uma mulher elegante, bem atrativa, mas também muito temperamental e muito explosiva. E basicamente era o Heleno de Freitas, só que em uma versão feminina. Isso acabou deixando o Heleno de Freitas na época muito revoltado e muito bolado, né? Com todo mundo que associava Gilda a o Heleno. Depois disso, o Heleno, que ele ficou 8 anos no Botafogo, mesmo sem ganhar nada, ele foi seduzido por uma proposta do Boca Juniors naquele mesmo ano de 1948. E por lá foi. Na época foi uma quantia de 600 mil cruzeiros, uma grana muito alta. Na época foi o jogador mais caro a ser... Foi a transferência mais cara do futebol. Por lá, o Heleno ele ficou pouco tempo, mas deixou bons números. Fez 17 partidas e marcou 7 gols. Tem uma história curiosa que por lá ele havia tido um romance com Eva Perón, que era a mulher e primeira dama da Argentina, casada com Juan Perón, que era o presidente da Argentina. Mas até hoje não há relatos ou indícios que isso realmente tenha acontecido. O Heleno ele voltou para o Brasil para jogar no Vasco da Gama em 1949. Por lá, ele conquistou seu único título por clubes, que foi o Campeonato Carioca daquele ano.
onde ele fez 19 gols em 24 partidas. Encantou muito bem, porém os seus problemas eles iriam começar naquele ano. Depois disso, o Eliano de Freitas ele começou a ir para vários e vários clubes, mas acabou não dando certo. Ele jogou no Júnior Barranquilla em 1950, na famosa Liga Pirata da Colômbia. Depois ele foi para o Santos e foi para o América do Rio de Janeiro. Lá no América do Rio de Janeiro, ele fez sua única partida no maior palco do futebol, que é o Maracanã. Inclusive, ele foi expulso ainda no primeiro tempo aos 33 minutos, deixando assim a sua passagem pelo Maracanã com somente 33 minutos da sua carreira. Paralelo a isso, o Eliano de Freitas ele também era sutilmente convocado para a seleção brasileira nos anos 40. Inclusive, ele conquistou a Copa Roca e também a Copa do Atlântico entre 45 e 47. Teve bons números da seleção brasileira, porém ele acabou não sendo chamado para a Copa de 50, visto que estava brigado com o Flávio Costa, que não era só treinador do Vasco, mas também era treinador da seleção brasileira. Eles tiveram muitas desavenças no Vasco da Gama. Tanto é que no Vasco da Gama ele acabou sendo expulso do time e acabou indo para esses clubes Santos e América Mineiro. Voltou para o Vasco, mas acabou tendo um lance um fato, né, muito envergonhado, que deixou ele envergonhado, onde como ele gostava de ir nas boates, nas baladas do Rio de Janeiro, ele acabava cheirando muito éter e também lança-perfume. A diretoria do Vasco acabou sabendo e acabou mandando ele embora. Seus problemas com drogas, álcool e também as baladas começaram a fluir muito, e em 1952 ele acabou contraindo sífilis, provavelmente com as suas idas aos bordéis do Rio de Janeiro. Com tudo isso, ele foi obrigado pela sua família a ser internado numa casa de saúde. Por lá ele ficou vários anos esquecido e pobre, até que em 1959, aos 39 anos de idade, ele acabou morrendo. Nessa clínica de saúde ele foi internado, que foi na cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais. Ele não viu o Brasil sendo campeão do mundo um ano antes, em 58, na Suécia. Eliano de Freitas, com certeza, ele poderia estar facilmente na Copa de 50 e possivelmente na Copa de 54. Mas seus problemas pessoais e também os seus problemas que ele tinha com todo mundo, que ele gostava de arrumar confusão, acabaram prejudicando a sua carreira na seleção brasileira. O Eliano de Freitas ele ganhou um filme em 2012 que foi entrevistado pelo Rodrigo Santoro, onde mostra toda a carreira e vida pessoal do grande jogador que foi o Eliano. Eu recomendo muito vocês também verem, que está disponível no YouTube. Mesmo o Eliano ele tendo essa passagem meteórica, mas tendo jogado muita bola, ele é sim lembrado como um dos grandes ídolos da história do Botafogo. Tanto é que tem até uma estátua dele. Eliano de Freitas é como aquela frase do filme que eu disse na década de 40 que interpretava Gilda. No filme dizia: não há uma mulher como Gilda. No caso de Eliano, não há uma pessoa igual a Eliano de Freitas, que foi um grande atacante no seu tempo.